Universidade de Catalão. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito interessante. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, quem é esse artista? Né? O formato, se vestia, já denotava um artista que é. E ele é sim um artista, ele é um arquiteto urbanista que fez o projeto do SESI Catalão, Eduardo Oliveira. E aí, joia? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, eu te descobri aqui no SESI. Um artista que realmente se veste como tal, né? Você tem um estilo peculiar. E eu gostaria, Eduardo, que você se apresentasse aqui para as pessoas de Catalão. Quem é você? E eu soube também que você tem uma história de familiares aqui de Catalão. Tem sim. Bom, meu nome é Eduardo Oliveira, eu sou arquiteto urbanista formado pela PUC, formei na turma de 2009. E uma curiosidade, antes de formar, em 2008, eu participei de um concurso de habitação popular e eu ganhei o concurso como estudante. Só que assim, eu já estava competindo com arquitetos formados, né? Eu ainda era estudante. Eu ganhei o concurso e ainda ganhei um segundo projeto, uma menção honrosa, sabe? Nossa, que bacana, Bacana. gente. Eu falo assim, quando eu te vi, eu acho que eu sou tipo uma olheira. Eu olho para pessoa assim, agora que eu tô nessa área de jornalismo, eu tenho esse feeling para descobrir pessoas assim exclusivas. E você, na hora eu matei a charada. Obrigado. Parabéns. E você tem uma história de um familiar seu que tem um nome até de uma rua aqui, Eduardo? Sim, o meu avô. Ele, na década de 50, foi ele quem puxou toda a energia ali que liga o bairro Pio Gomes, né? E aí ele residiu lá até agora que faleceu, né? E aí a rua lá da casa dele tem o nome dele, que é Ovidio Francisco de Oliveira. Que bacana. E aí na década de 60, mas pro final da década de 60, 68, ele foi o primeiro cara que mexeu com frango de granja aqui em Catalão. É o cara da Rural Verde, porque ele tinha uma Rural Verde, tinha uma né? Rural Verde. Hoje a Rural tá com o meu tio, ele que fica andando aí com ela. Mas você falou o cara da Rural Verde, todo mundo sabe, só que hoje é o meu tio que anda com ela. Que bacana, né? Isso é interessante a gente trazer esse cenário, porque as coisas se somam, né? Eu te descobri aqui e você tem realmente uma história familiar de Catalão. Então acaba que através de você eu descobri uma história pertencente a Catalão. Aí a minha mãe, com 16 anos, ela foi para Goiânia, conheceu o meu pai lá e levou a vida lá, né? Mas eu tenho esse vínculo aqui com o Catalão, que eu venho para cá todas as férias, meus aniversários, eu sempre passei aqui na casa do meu avô. Gosto demais dessa cidade aqui. Para mim, quando o SESI me contratou para fazer esse projeto aqui, né? Me deu uma emoção, assim, né? Porque Catalão, ele é importante para mim. É enraizado na sua família, no coração. Catalão, quem toma da água, eu acho que ama, né? Eu também eu enraizei aqui. Eu tenho 2 meninos aqui hoje, Eduardo. E eu falo assim que Catalão, realmente, né? A gente tem muitas pérolas aqui, muitas pessoas que se tornaram famosas, que a gente vê que participam em programas fora. Você, um brilhante arquiteta urbanista. E aí hoje nós vamos então mencionar como que foi a criação desse projeto lindo, né? Que todo mundo ficou fascinado por esse projeto. E aí eu quero que você me fale em detalhes como que foi o desenvolvimento. É o seguinte, o SESI me contratou para fazer um projeto que ia ser construído em 3 cidades de Goiás. Catalão, Rio Verde e Itumbiara. Lá na cidade de Itumbiara foi inaugurada antes daqui de Catalão. Aí teve a inauguração aqui de Catalão e mais uns dias vai ser a de Rio Verde. Então é o mesmo projeto para as 3 cidades. Bacana. Vamos mostrar um pouco então desse projeto na prática? Vamos sim. Eu estava te falando da estrutura. Essa estrutura aqui, esse pergolado entre os 2 blocos, tem essa pegada meio industrial mesmo, porque tem tudo a ver com SESI, com Senai, que é voltado para a indústria, entendeu? Uhum. Então no projeto a gente fez toda essa característica, assim, essa pegada mais industrial. Isso foi uma solicitação da diretoria do SESI e do Senai. Eduardo, agora abordando um pouco aqui sobre detalhes desse projeto, esse corredor ficou muito moderno, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Ficou um corredor largo, né? Dá pra criançada correr aí à vontade, né? Igual criança gosta mesmo. O colorido traz aquela alegria, né? Aquela marcação das entradas das salas também. Então,
cada sala de aula é de uma cor diferente, o aluno já tem aquela referência bem melhor para entrar na sala dele, né? Aliás, a sala não é dele, a sala é do professor, o aluno troca de salas, né? É diferente da nossa época, que a gente tinha uma sala só para nós, né? Então tem a sala, por exemplo, a sala de matemática, o aluno vai lá na sala de matemática. Aí venceu o horário, ele sai, vai para a sala de português e assim sucessivamente. Mas aí voltando falando do corredor, o corredor tem uma iluminação zenital natural que ajuda aí na economia de energia. Né, na sustentabilidade. A gente tem aqui no nosso telhado, são mais de 400 placas de energia solar. Que também já ajuda aí nessa economia de energia também. Pensado na questão da responsabilidade sustentável, né? E, Eduardo, outra coisa que também me chamou a atenção foi essa integração do banheiro, né? No meio dos corredores, facilitando a vida do aluno, de todos que precisam de usar o banheiro, né? O banheiro ele está centralizado no pátio, né? Então, assim, na hora do recreio que os alunos estiverem aqui, o banheiro fica mais próximo para eles não ter que ficar correndo ali durante o corredor ali, né? Mas aí tem banheiro de cá e no outro bloco de lá também tem essa mesma tomada de banheiro, essa mesma quantidade de banheiro também tem de lá. Então o aluno ele não fica ali correndo para lá e para cá no corredor, ele fica concentrado aqui, todos os sanitários estão aqui, a cantina já está logo ali também, tem essa funcionalidade, né? Eduardo, você falou sobre pensar com sensibilidade nesse projeto, com modernidade, você falou das cores. Esse lugar aqui, para mim, eu escolho como um ideal. Eu acho que essas cores que transmitem paz, transmitem realmente um ar de liberdade e de acolhimento. Me fala mais sobre esse espaço. A ideia era ter todas as salas de aulas voltadas para o pátio, né? Aí, assim, não era exatamente essas cores aqui. Esse projeto ele é de 2018. Eram outras cores, mas aí de lá para cá o SESI Nacional deu uma mudada nas cores. Sim. Então aí está a importância do arquiteto na obra também, né? Ele se atualizar, para fazer essa adequação de acordo com a empresa, né? E aí a gente chegou aqui com essas cores. Não é muito fora do que era, não. Mas a ideia mesmo inicial do projeto era assim, colorido. Só mudou as tonalidades, sabe? Isso, é a importância do arquiteto ele estar atenado, né? As mudanças, a modernidade. Sim. Então você precisou, então, de fazer várias atualizações no projeto. Não, é só essas das cores. Tem algumas outras coisinhas que obra acontece mesmo, normalmente, né? Às vezes alguma adaptação, alguma coisa assim. Igual eu falei, a importância do arquiteto no acompanhamento da obra, né? Mas a principal aqui são as cores. Mas nada muito fora do que era. Né? Mas melhorou, mas a ideia alegrou, né? Não, era colorido assim também. Alegrou. Só algumas cores que não tinha, tipo o vermelho não tinha, esse azul mais claro não tinha. Todas as outras tinham. São muito cores bacana. Novas que o SESI está usando aí a nível nacional agora. Muito bom. Eduardo, todos nós gostaríamos de saber como se deu a concepção desse projeto SESI Catalão. Normalmente, quando a gente vai fazer um projeto, a gente pega o terreno, pega o entorno do terreno e faz toda aquela ligação ali do edifício com a cidade, né, todo o entorno. Como eu tinha falado para você que o projeto era para ser construído em 3 cidades, então eu tive essa dificuldade em relação ao entorno, porque são 3 cidades diferentes, 3 lotes diferentes, né? Então eu trabalhei na concepção assim, interna do projeto, sabe? O edifício com ele mesmo, né? Então até tem uma coisa interessante que eu posso te contar a respeito dessa cobertura aqui. Quer dizer, é claro que tem uma ligação com a cidade também, né? Ali na portaria, na entrada principal, você vê que tem uma conexão ali no acesso, né? Mas o que eu fiz? Eu fiz o bloco administrativo, que é esse aqui que está atrás de você, e lá já começa o bloco de salas de aula lá atrás. E o que une, aqui dentro do bloco administrativo tem a sala dos professores. O que une o professor com o aluno? É um livro, né? Então, para unir, para fazer a cobertura desse pátio, eu fiz essa cobertura aí que ela tem um formato de um livro. É um livro aberto, né? Virado para cima, virado para o céu, virado para o futuro, né? Que bom! Que faz essa integração entre um bloco e outro. Então aqui a gente tem uma parte do livro que é virada para cá e lá na fachada principal tem a outra parte do livro, né? Da outra folha do livro. Que bacana a gente explicar, né? Como que é essa concepção, porque tem que ter uma lógica, tem que ter um carinho, tem que ter uma afetividade de acordo com o seu cliente, não é mesmo? Sim.
Aí tem as outras coisas também, tipo a integração das salas de aula, né? Tinha uma concepção assim que o aluno não podia se sentir preso dentro da sala de aula. Tipo aquelas salas de aula de antigamente, né? Sim. A gente ficava ali meio enclausurado. Essas salas não, elas são totalmente abertas, né? Interligadas com o corredor central, com esse pátio aqui também. Então cada sala de aula tem 4 grandes portas de correr de vidro, né? Então o aluno ele tem mesmo essa sensação de liberdade dentro da escola. De toda uma ambientação, acolhimento, Isso, né? isso. E também uma coisa mais atual. Totalmente atual, totalmente diferente daquilo que a gente tinha na nossa época. Exatamente, aquela questão de parece que a gente estava aprisionado. Não, aqui o aluno ele tem vontade de ficar aqui dentro da sala de aula. Ah, isso que é importante. Você está reparando que aqui a nossa voz reverbera? Sim. E quando a gente entra na sala, fica assim uma voz mais suave. Sim. Você entende melhor a minha voz? Sim. A gente fez um tratamento acústico aqui dentro dessa sala de aula com essas placas. Esse forro preto aí são placas de espuma. Aí tem todo um cuidado, é uma espuma própria, com resistência a fogo, né? Tem todas aquelas características ali que o corpo bombeiro exige. Então o aluno aqui ele vai ter uma sensibilidade melhor para ouvir o professor. Nossa, bacana. E esse sistema de ventilação? Aqui é o seguinte, isso é uma renovação do ar. Então a sala pode ficar fechada o tempo todo, que o ar está sempre renovando por outro ar novo. Tem esses dutos de saída aqui, ele capta o ar que está aqui e joga para fora, e aí o próprio aparelho de ar-condicionado já joga o outro ar limpo aqui dentro. Bacana. Tem outra coisa interessante dessa sala que é essa iluminação. Essa iluminação ela é toda móvel. Eu posso focar ela aqui lá no quadro, posso focar ela na mesa, aí vai depender do uso do professor. Então, se ele quiser, por exemplo, tirar todas essas mesas aqui e fazer uma aula diferente, ele pode mexer nessa iluminação para ficar de acordo para ele. Nossa, muito bacana. E é uma iluminação suave também. Né? Sim. Ela tem um foco bacana na mesa do aluno, tá vendo? Não é aquela iluminação que perturba a visão do aluno. Né? Aquela iluminação branca que incomoda. Sim, verdade. Dá um conforto ocular. Conforto visual. Conforto verdade. visual. Aqui a gente está no bloco administrativo da escola, né? Aqui exatamente é a sala do diretor. Ainda vai colocar a mobília aqui ainda e tal. Aí de lá tem o pessoal do administrativo, de lá é a recepção, no meio ali tem sanitário, tem copa para os funcionários, né? Tem um arquivo, de lá é a secretaria da escola, onde os pais vão vir fazer matrícula. De lá dessa parede azul é a sala dos professores. Bacana. Agora, esse cenário aqui, como que chama isso aqui? o nome disso é brise. Isso ajuda a proteger do sol. O sol entra na sala, você vê que a gente está com sol, mas é um sol que não incomoda tanto. Que não incomoda. E também ajuda na proteção de segurança da escola, né? Porque aqui não tem vidro, não tem muro nenhum para lá, né? Esse aqui é a Ferrari dos brises. Esse aqui é uma peça caríssima. Uma peça de estilo mesmo arquitetônico. Hunter Douglas, o nome da... Muito bacana, confere um conforto. Muito legal, assim, um cenário parecendo internacional, né? Sim. Arquitetura contemporânea, né? Você traz uma contemporaneidade no projeto. Verdade.